Iniciando a leitura do Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1, um guia de ajuda do campo informacional familiar sistêmico aos fenômenos paranormais sistêmicos. Euclides de Almeida Silva e Juliana Vargas. Introdução. Toda evolução baseia-se em 3 impulsionadores. Lembrando que você pode fazer a formação no Instituto Namaskar, desde nível médio a nível superior em pós-graduação. Toda evolução baseia-se em 3 impulsionadores: pensamento criativo, percepção e necessidade de superação. À medida que evoluímos, também evoluímos na forma de fazer terapia, surgindo assim uma nova terapia, pois tudo está em permanente evolução. Em consonância, hoje percebemos o campo informacional familiar, morfogenético de um cliente de uma forma, porém amanhã nossa percepção sistêmica evolui. Em consequência, mudará a forma que constelamos ou atendemos a um cliente em consultório, visto que a percepção sistêmica é a verdade em movimento em plena evolução. Em realidade, trata-se de um diálogo perceptivo entre o profissional de ajuda sistêmica com o campo informacional. Procurando aplicar uma linguagem acessível e direta, a intenção desse livro foi compilar e disponibilizar conhecimentos, dicas e atalhos. Desta forma, todo aquele que tem interesse na visão familiar sistêmica poderá ajudar seus clientes nos processos de busca de soluções de curas coletivas, disponibilizadas através do atendimento individual em consultório e na realização em grupos de constelação familiar sistêmica. Pretendemos também oferecer a todos os alunos do Instituto de Visão Sistêmica Namaskar, em suas diversas formações, um manancial de aperfeiçoamento acadêmico, no que se refere à profissão almejada. Assim, algumas vezes estaremos frisando o mesmo conceito sob diversos ângulos, para que haja uma melhor interiorização. Com este escopo, trazemos nossa experiência como parapsicólogos sistêmicos, consteladores sistêmicos e professores juntos ao Instituto Visão Sistêmica Namaskar, localizado na cidade de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Junto a esta referida instituição, realizamos atendimentos terapêuticos com a visão familiar sistêmica, imersões, cursos, workshop, formações em parapsicologia sistêmica e constelação familiar sistêmica em nível de pós-graduação e aperfeiçoamento acadêmico, além de outros cursos avançados. Assim, o livro foi idealizado, desenvolvido e escrito por mim, professor Euclides de Almeida, mas contou com a ilustre participação da professora Juliana Vargas, que contribuiu valorosamente nas pesquisas literárias de referência, percepções e com toda a experiência profissional no que tange a leitura biológica. Todo o conteúdo apresentado neste manual refere-se às nossas experiências profissionais, tendo como base de partida o ano de 2015, onde ministramos aulas e atendimentos terapêuticos exclusivamente sobre a ótica da visão familiar sistêmica. Em nosso trabalho, contamos com a oportunidade de atender centenas de pessoas e tivemos a grata satisfação de formar mais de 600 profissionais na área de terapias. Temos certeza que essa publicação poderá contribuir para o crescimento profissional e pessoal daqueles que têm interesse na visão familiar sistêmica, aos quais estaremos nos referindo doravante como sendo ajudador familiar sistêmico. Assim serão contempladas consteladores familiares sistêmicos, parapsicólogos sistêmicos, terapeutas e psicólogos de diversas matizes, tendo como abordagem familiar sistêmica como cerne dos seus atendimentos. Parte 1. O trabalho de servir a vida. Capítulo 1, página 25. Campos morfogenéticos. No trabalho realizado pelo profissional de ajuda familiar sistêmica, é de suma importância entender e perceber o que são campos morfogenéticos. Trata-se de um campo informacional da família do cliente, disponível ao profissional de ajuda, quando do seu trabalho. Para acessar esse campo, o profissional deverá desenvolver a sua percepção sistêmica, além de atender os requisitos éticos necessários nesse trabalho. A teoria dos campos mórficos foi desenvolvida pelo biólogo inglês Rupert Sheldrake, no seu livro Uma Nova Ciência da Vida, A New Science of Life, 1981. Sheldrake avançou em posições na corrente organicista ou holística clássica,
firmadas por nomes como von Bertalanffy e a sua teoria geral de sistemas, E.S. Russell. Sheldrake, em suas teses, questionou de um modo definitivo a visão mecanicista, que dá por explicado qualquer comportamento dos seres vivos mediante o estudo de suas partes constituintes e sua posterior redução para as leis químicas e físicas. Deste modo, Rupert Sheldrake se transformou em um dos biólogos mais controversos de nosso tempo, já que suas teorias revolucionam o ramo científico do seu campo, a biologia. Suas teorias estão sendo efetivamente absorvidas por outras áreas como a física e a psicologia, a parapsicologia e principalmente no trabalho de ajuda familiar sistêmica. Sheldrake propõe, no cerne da ideia dos campos morfogenéticos, uma compreensão que nos ajuda a entender como os organismos adotam as suas formas e comportamentos característicos. A palavra morfo tem a sua origem na palavra grega morphe, que significa forma. Já a palavra genética vem de genes, que significa origem. Os campos morfogenéticos são campos de forma, campos padrões e estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico, hemoglobina, insulina, etc. De um mesmo modo, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento tem seu campo mórfico, a forma, entende? Esses campos são os que ordenam a natureza. Naturalmente, há muitos tipos de campos, porque há muitos tipos de coisas e padrões dentro do meio ambiente. Os campos morfogenéticos são estruturas de probabilidade, nos quais as influências dos tipos passados mais comuns se combinam para aumentar a probabilidade de repetição desses tipos. A energia do campo morfogenético age de ancestrais até os mais novos representantes de uma família biológica. E, pela ressonância morfogenética, essa energia reforça as modificações físicas e psicológicas dos seres humanos. Rupert Sheldrake. Os campos de ressonância mórfica é a memória de tudo que vamos vivenciando. Assim, todos aqueles que estão na mesma frequência poderão fazer as mesmas coisas. Isso significa que os campos mórficos estão ligados a outra dimensão. O campo morfogenético é uma força coletiva que dirige cada indivíduo. Stratos, Bridget, Schumpeter, Deribs, Forças e Campos Coletivos, São Paulo, fevereiro de 2020. Até nesse campo de informação coletiva, capítulo 2, o atendimento terapêutico se completa com a realização de uma constelação familiar sistêmica em grupo. Necessidade de ainda fazer terapia em consultório, trauma de infância. Após uma constelação familiar sistêmica, onde o campo informacional familiar mostrou os bloqueios e as soluções, e por ressonância foram geradas curas sistêmicas individuais no cliente, mesmo com esse relativo sucesso, poderá ainda ficar algo por ser visto e curado psicologicamente. Isso geralmente ocorre quando o cliente tem um trauma de infância que gerou muita dor. Deste modo, essa imensa dor precisará ainda ser tratada numa terapia em consultório, mesmo que o trauma tenha sido revelado na constelação. Isso não é uma regra, pois a cura sistêmica abrangerá soluções para muitas dificuldades emocionais e biológicas do cliente. Porém, essa demanda se apresentará em alguns casos. A necessidade de ainda fazer uma constelação sistêmica em grupo, algo mais oculto e sistêmico. Outras vezes, o trabalho terapêutico familiar sistêmico em consultório ele alcançou um bom resultado, mas não obteve solução de todas as amarras e dificuldades que o cliente trouxe para o tratamento. Na verdade, são muitas causas ocultas que nós fazemos o aprofundamento no tratamento. Na verdade, quase todos os assuntos e temáticas descobre-se a origem com a constelação. Nesse caso, ocorreram diversas curas individuais, sejam elas psicológicas ou biológicas, como também o início de uma tomada parcial de consciência ou cura sistêmica. Contudo, a sensação é que algo mais oculto e resistente precisa ser visto através da dinâmica em grupo. Assim surgirá a possibilidade do cliente ver e sentir em seu coração algo mais oculto e profundo contido no seio da sua família. Quando surge a sensação que ainda existe algo mais oculto, significa que ainda
atua no cliente uma ressonância limitante e que somente através de uma constelação familiar sistêmica em grupo poderá vir à luz. Ou outro formato ali. Quando finalizamos o trabalho em consultório sobre a ótica familiar sistêmica, o cliente se apresentará muito mais no presente e no adulto. Assim, ele estará mais preparado para ver e sentir em seu coração através do estado alterado de percepção anímica, o EAPA. Todas as dinâmicas familiares, inclusive aquela dinâmica mais oculta que ainda o afeta e que necessita de solução. Constelando o seu tema de força, possibilitará que o cliente veja e sinta de forma anímica as dinâmicas de reconciliações entre os perpetradores e vítimas, além de outras que o seu sistema familiar necessita integrar. A partir daí surge a possibilidade de serem criadas soluções que contemplem a cura coletiva no âmbito familiar sistêmico e tragam consigo a cura individual do consulente, naquilo que ficou pendente no atendimento em consultório. Quando nós falamos que você vai iniciar e fazer a constelação, não é só o tratamento para você, é para todo o seu clã familiar. Então, os termos cura coletiva ou cura individual não têm o mesmo significado que o preconizado pela medicina oficial, ao se referir ao processo de restabelecimento da saúde física ou mental, após o acometimento de alguma doença. A palavra cura, que por vezes será expressada nesse livro, tem um significado familiar sistêmico relacionado ao processo de sanação e saneamento que é buscado pelas almas sistêmicas. Cura sistêmica, cura coletiva. A cura sistêmica poderá atuar em todas as dificuldades emocionais e biológicas do cliente. Contudo, em alguns casos onde há trauma de infância, a dor imensa criada pelo trauma precisará ainda ser tratada numa terapia em consultório para que seja dissolvida. Cura psicológica e biológica do cliente, a cura individual. Mesmo que o trabalho familiar sistêmico em consultório tenha obtido relativo sucesso, e ainda poderá restar algo que não ficou totalmente visto ou solucionado, isso significa que há algo mais oculto e sistêmico que precisará ser revelado. Através de uma constelação, haverá necessidade de ocorrer reconciliações, ou seja, integração das polaridades além de outras dinâmicas. Com essa compreensão, o trabalho que realizamos junto ao Instituto Namaskar, através da Mentoria Sistêmica de Vidas, possui duas fases distintas, o atendimento consultório e o fechamento do trabalho, através de uma constelação familiar sistêmica em grupo. O tema de força dessa constelação de fechamento surgirá de forma clara durante o período de terapias em consultório, através de uma tomada de consciência por parte do cliente. Início. Terapia em consultório, profissional de ajuda familiar sistêmica na função de terapeuta. Fechamento. Constelação familiar sistêmica em grupo, profissional de ajuda familiar sistêmica na função de constelador familiar sistêmico. Capítulo 3. Como as frases de cura atuam em nosso DNA. As frases de cura ou solução usadas em uma constelação familiar sistêmica também são utilizadas com adaptações no trabalho em consultório. Quando o ajudador familiar sistêmico faz uso de roteiros de relaxamento sistêmico que compõem o processo de hipnoterapia sistêmica, seu manejo é um importante recurso para alcançar a solução desejada no trabalho de ajuda familiar sistêmica. As frases de cura geram a força necessária ao trabalho e são aplicadas nas dinâmicas de reconciliações, inclusões amorosas, integrações, aceitação, assentimentos, reverências, honrar destinos, gratidão e outras. Elas precisam ser ditas no momento certo para atingir o seu destino, para libertar pessoas de amarras de identificação. É preciso dar uma pausa entre uma frase e outra, e às vezes é necessário repeti-las 2 ou 3 vezes até que sejam interiorizadas pelo cliente ou pelos representantes. Em consequência, as frases de cura criarão um movimento de energia na direção da solução, restabelecendo o fluxo do amor. As frases expressam os pensamentos que criam a realidade. Esses pensamentos podem ser conscientes ou inconscientes. Eles desencadeiam reações químicas que produzem a emoção e a ação anunciada pelo pensamento. Lembrando que o mundo foi criado através da palavra. E por palavras ditas e não ditas é que você expressa realmente exemplo. Você ama todo mundo? Você consegue dizer que você ama para todas as pessoas? Não, não é assim.
Então, quando você verbaliza, você traz o sentimento à tona de que aquilo é verdade ou não, do que está sentindo na alma. E quando eu não quero verbalizar, eu estou na posição de controle, que é medo, que é insegurança e resistência. Então, a frase emite um pensamento que vai modificar a emoção do presente. Deve ser dito sem emoção e entonação, de maneira neutra, centrada e determinada pelo constelador. A Brigitte Champetier, de Rips, Las Frases Sanadoras, edição em Consfa, 2020. Adiante traremos conhecimentos e percepções advindos do trabalho de ajudador familiar sistêmico, porém fundamentado nos artigos já publicados e traduzidos para o idioma português, referentes às pesquisas do cientista russo Petrovich Gariev. Também teremos como base os conceitos relacionados à evolução das novas constelações, tão brilhantemente desenvolvidos e percebidos pela mestra Brigitte Champetier. Ela é reconhecida no mundo das constelações por sua entrega à evolução do movimento do espírito e, concretamente, a etapa atual das novas constelações. Sua profunda compreensão da mensagem de Bert Helling e sua própria atitude fenomenológica permitem-na combinar fidelidade e criatividade. O holograma. O holograma é a imagem tridimensional da nossa realização plena que está contida nos 98,7% do nosso DNA, os biofótons. Desde o movimento da nossa concepção, esta imagem está contida e registrada no nosso embrião, pois possuímos um holograma pessoal, a nossa imagem de realização. Lena aponta que podemos resolver todos os dramas e dificuldades oriundos da nossa família, que nos chegam em decorrência do desrespeito às leis sistêmicas. Assim, a nossa realização plena está a serviço do coletivo da nossa família. Definição cunhada com base Forças e Campos Coletivos, da Brigitte Champetier de Rips, São Paulo, fevereiro de 2020. Petrovich Gariev Pesquisas. Com base nas pesquisas do biogeneticista russo Petrovich Gariev, nos atrevemos a contribuir com a tese incipiente, que comprovaria como as frases de cura utilizadas em uma constelação familiar sistêmica atuam no nosso DNA. Da mesma forma, a tese comprovatória da eficácia do processo de hipnoterapia sistêmica, que também faz uso das frases de curas adaptadas para os roteiros de relaxamento. O DNA é considerado o nosso campo morfogenético, pois nele está todo o nosso registro, sujeito a sofrer influência das frases, pensamentos e sentimentos, pois esses causam transformações genéticas. Com base nesse conceito, podemos afirmar que o DNA possui duas regiões distintas que correspondem às duas formas diferentes de expressão. A região da proteína codificada, que corresponde a 1,3% do DNA, que é a região de tudo que nos chega através da genética, ou seja, tudo que chega através dos genes. E a região da proteína não codificada, correspondente a 98,7% do DNA. Essa região está sujeita à nossa linguagem humana, e na nossa linguagem vem acompanhada de pensamentos, sentimentos e imagens. Assim, tudo que falamos poderá mudar o nosso DNA. Os 98,7% do DNA era considerado até bem pouco tempo uma parte agrupada considerada lixo, pois não se encontrava qualquer função. Contudo, isso agora prova-se que era uma compreensão equivocada. O papel do 98,7% do DNA é dirigir os genes, que por sua vez dirigem as proteínas. Essa porcentagem não é feita de moléculas, e sim de energia, luz, biofótons. A linguagem humana atua no DNA na região que é energia, 98,7%. A região da proteína não codificada, o biofótons. Ela tem a função de controlar os genes. Os genes têm a função de controlar as proteínas codificadas. Os 98,7% do DNA carregam toda a história da nossa família em tudo que foi vivido pelos nossos antepassados. Fica mais claro da pessoa entender? Então, você é constituído de 50% pai e mãe. Antes dos seus pais vieram seus avós, são 4 pessoas. Então, é 25% para cada um, a sua constituição. Antes dos avós tem os bisavós, são 8 pessoas, 12,5%. Antes lá dos bisavós tem os tátara,
Então, você tem 6,25 e assim vai, entendeu? Assim, as dinâmicas de exclusões, abusos, tragédias, doenças, mortes, destinos difíceis, sentimentos de culpa, raiva e medo, etc., tudo que se relaciona com o desrespeito às leis sistêmicas fica arquivado e é passado de geração em geração. Trata-se de um grande arquivo acástico familiar. O gene é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código e instruções para produzir uma proteína, que desempenha uma função específica no corpo. Por isso, cada processo que você passa terapêutico que faz uma reprogramação e traz uma mudança de consciência é uma mudança informacional no seu corpo, porque você está modificando o seu gene, o seu DNA, liberando essas informações que estavam no seu sistema energético, entende? As antenas dos genes apontam para o negativo e para o positivo. Os genes possuem um tipo de antena que poderão ser conduzidas para as duas direções distintas, positiva ou negativa. Quando estamos no sim, assentindo a tudo como foi e a tudo como é em nossa vida, pois não temos o poder de mudar o passado, decorrerá que as antenas dos genes apontarão para o campo quântico das realizações, pois estaremos sujeitos às ressonâncias de possibilidades. Isso se sucederá através das palavras que criarão frases afirmativas reforçadas pelos pensamentos, imagens internas, sentimentos e percepções sistêmicas. Muitas vezes é dificultado devido à presença de doenças mentais como depressão e que sempre traz formas de pensamento e sentimentos negativos. Já quando estamos no não, significa que estamos na culpa e na compensação arcaica. O não fará com que as antenas dos genes apontem para um campo quântico de dificuldades, pois estaremos sujeitos às ressonâncias limitantes. O não se refletirá como sendo um processo de expiação que trará em consequência para as nossas vidas diversas dificuldades, tais como autopunição, fracasso profissional, autossabotagem, sentimento de não merecimento, abortos, conflitos nos relacionamentos, repetições de dramas, tragédias familiares, doenças e mortes trágicas. Quando sofremos as consequências de estarmos no não, para cada coisa pesada que nos acomete, existirá uma causa oculta nascida nas dinâmicas familiares presentes em nosso sistema familiar, que foram vivenciadas pelos nossos ancestrais vivos ou mortos. Assim estaremos conectados e sob a influência das ressonâncias limitantes. As antenas dos genes não são o nosso guia interior. As antenas dos genes apontam para um campo quântico positivo ou negativo. Não são a mesma coisa que o nosso guia interior. Quando a antena vai em direção ao negativo, representado pelo passado de muitos ancestrais excluídos, faz com que o nosso guia interior faça uso das dificuldades que nos acometem, transformando elas em pequenas pancadas, avisos. A intenção dessas pequenas pancadas ou dificuldades utilizadas pelo guia interior é nos avisar e mostrar-nos que estamos na rota errada. Por exemplo, sentimos que estamos em um relacionamento abusivo, pois há constantes atritos. Contudo, insistimos em permanecer nele, achando que algo poderá mudar. Nosso parceiro tenta nos controlar com diversos atos autoritários, e até que chega um dia em que sofremos a violência física. No exemplo acima, os constantes atritos no relacionamento podem ser considerados como sendo as pequenas pancadas do nosso guia interior. E quando a violência ocorre, mostra-se efetivamente que estamos emaranhados e conectados aos relacionamentos abusivos do passado, vividos por ancestrais do nosso sistema familiar. Quando intuímos e aceitamos aquilo que o nosso guia interior quer nos dizer, mudamos de rota e vamos em direção ao positivo e nos conectamos ao presente da nossa própria vida, representado pelo nosso propósito de vida. Aqui no meu canal vocês vão ver muito que eu falo muito do eu superior, né? Esse guia interno, essa sabedoria divina que todos nós temos. O objetivo da vida, gente, é sempre você estar crescendo, evoluindo, liberando esses padrões. E esse é um processo maravilhoso e incrível que a constelação familiar, tanto a sistêmica quanto a espiritual, fazem, tá? Então você pode agendar o seu atendimento. Talvez nesse momento que você está me escutando, quem sabe daqui a uns anos, mas eu não sei qual o ano que você está me ouvindo,
mas eu posso talvez não estar mais atendendo, mas eu estou aqui na contribuição do servir, todos nós servindo. Então, quando nós intuímos e aceitamos aquilo que o nosso guia interior quer nos dizer, mudamos de rota, vamos em direção ao positivo e nos conectamos ao presente da nossa própria vida, representado pelo nosso propósito de vida. Movimento celular de opressão e expansão. As antenas dos genes que apontam para o campo quântico, positivo ou negativo, não são a mesma coisa que o nosso guia interior. Quando estamos no não, haverá um movimento celular de opressão e contração em nosso corpo, até que o perigo se dissipe. E quando o perigo passa, as nossas células irão para o movimento de expansão. Assim, esta opressão e expansão celular tratam-se do nosso guia interior dialogando conosco, nos avisando para onde a antena dos genes estão apontadas. Isso é um diálogo a nível biológico que nos avisa qual a direção devemos tomar ou permanecer. Em resumo, temos o negativo, não, passado, contração celular, dificuldades na vida. Positivo, sim, propósito de vida, expansão celular, realização na vida. Até mesmo você pode estar dando uma olhada depois nos telômeros. O movimento celular nos guiando no trabalho de ajuda familiar sistêmica. Quando do trabalho do ajudador familiar sistêmico, precisamos confirmar ou não que o campo morfogenético quer nos informar. Poderemos fazer uso da contração e da expansão celular. Deste jeito, em total centramento, fazemos uma pergunta interna ao nosso guia interior, cuja resposta nunca será complexa. A resposta será sempre um sim ou um não. Por exemplo, numa constelação familiar sistêmica, onde estejamos atuando como constelador, se apresenta um movimento específico de um representante, onde nossa percepção sistêmica nos diz que pode ser um sentimento de raiva. Neste caso, poderemos internamente perguntar ao nosso guia interior se aquilo que se apresentou significa realmente raiva ou não. A partir desse momento, toda a nossa atenção estará focada em nosso peito, onde deverá se apresentar um movimento muito sutil. Se o nosso peito se oprime, consequentemente a resposta da nossa pergunta será um não. Se o nosso peito se expande, a resposta da nossa pergunta será um sim. Isso se trata de um diálogo biológico do nosso guia interior conosco através da fenomenologia corporal. Nesse exemplo, como em qualquer pergunta a ser feita ao nosso guia interior, além do centramento da nossa percepção sistêmica e da atenção em nosso peito, teremos que respirar de forma bem tranquila e consciente. Nosso peito se movimenta com a nossa respiração e a nossa respiração consciente nos ajudará a perceber a contração ou a expansão das células do nosso peito. Mais à frente nesta obra, estaremos explorando mais os conceitos de centramento, percepção sistêmica e outros que são importantes para o ajudador familiar sistêmico. Este mesmo processo de se perguntar ao nosso guia interior, nos atentando para o nosso peito, poderá ser usado em consultório no trabalho do ajudador familiar sistêmico, pois diversas dinâmicas perceptivas ocorrerão. Com o tempo e a prática, esse processo poderá se tornar automático para alguns profissionais. Isso já existe muito. Então, quanto mais você desenvolve a sua espiritualidade, a sua conexão com o superior, principalmente para quem quer atender, que é esse trabalho que nós estamos realizando junto com o Instituto, que eu recomendo e é sensacional, e vários dos meus processos de cura iniciaram junto com o Instituto. Então, cabe sempre a evolução do ser humano. Nós estamos aqui para servir, e se você busca esse trabalho maravilhoso e lindíssimo, você vai ver muitas transformações na sua vida. Autocura e o buraco da minhoca familiar. Nosso DNA é um biocomputador e as novas pesquisas científicas realizadas por Petrovic, Garieff e sua equipe estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, os atos espontâneos de cura, a autocura, e atualmente a nova parapsicologia sistêmica faz o uso para consolidar esses conceitos. O foco agora das pesquisas está no 98,7% do DNA, atingindo aspectos antes considerados esotéricos.
Sabe-se que os buracos de minhoca são como os pontes ou túneis de conexão entre as áreas totais diferentes do universo, através das quais a informação é transmitida fora do espaço-tempo. Isso explicaria como nunca e como numa constelação familiar sistêmica, o campo morfogenético, através de um túnel que se abre, esse buraco de minhoca familiar, apresenta informações atemporais provenientes de um espaço deslocalizado. Essas informações, em verdade, são as dinâmicas familiares vividas pelos nossos antepassados, como também as atuais dinâmicas presentes em nossa vida, vividas em diferentes tipos de relacionamentos. Podemos concluir que existe um buraco de minhoca familiar disponível para trazer informações do nosso sistema familiar, seja do passado ou do presente. Assim, o campo morfogenético pode também ser denominado de campo informacional familiar. Estamos na página 37. A internet do corpo físico. As pesquisas recentes comprovam que o DNA atrai informações e as passa para as células e para a consciência. Essa é uma função que os cientistas estão considerando como a internet do corpo físico, porém muito mais avançada que a internet que entra em nossos computadores. Essa descoberta leva a crer que o DNA possui algo que pode se chamar de telepatia interespacial ou interdimensional. Em outras palavras, o DNA está aberto às comunicações e mostra-se suscetível a elas. Sintaxe gramatical do DNA, influenciado por palavras ditas pela mente e pela voz. Então, o grupo de Petrovic e Gariev descobriu também que o DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de sintaxe gramatical, semelhante à gramática da linguagem humana, levando-os a concluir que o DNA é influenciável por palavras emitidas pela voz e pela mente. Assim, ao nosso entender, se confirma a eficácia da hipnoterapia familiar sistêmica, utilizada pela parapsicologia sistêmica. No caso da constelação familiar sistêmica, essa atuação positiva das palavras começa pela aplicação de um bom centramento e das frases de cura que o campo informacional pede. No caso do atendimento em consultório, tudo começa com a aplicação de um simples roteiro de relaxamento utilizado pela hipnoterapia sistêmica. Uma das descobertas mais impressionantes diz que, se nos adequarmos às frequências da nossa linguagem verbal e das imagens geradas pelo nosso pensamento, o DNA se reprogramará, aceitando uma nova ordem e uma nova regra. A partir dessa ideia e dessa regra, ela está sendo transmitida. A adequação da frequência. Trata-se da adequação das ondas mentais, que são acompanhadas de muita emoção. Isso será alcançado quando o cliente vivencia um estado alterado de percepção anímica, buscado pela hipnoterapia sistêmica. Da mesma forma, isso também será alcançado quando a pessoa está sendo constelada através de uma constelação sistêmica em grupo, e são usadas frases de cura. Assim sendo, podemos afirmar que o DNA é influenciável e recebe as informações provenientes das palavras ditas pela voz humana, da própria pessoa ou de terceiros, das palavras ditas pela mente, que são os pensamentos. Ela recebe informações provenientes das imagens internas, mentais, que são associadas aos pensamentos, e, por último, recebe informações das imagens internas anímicas através do estado alterado de percepção anímica, que acontece quando aquele que está passando por uma constelação familiar sistêmica e pelo processo de hipnoterapia sistêmica. Todas essas informações são transmitidas para todas as células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA. E para isso ocorrer, a gratidão é o sentimento de maior importância. A hipnoterapia sistêmica atua no nosso DNA. Isso será confirmado quando utilizamos o protocolo exclusivo da hipnoterapia sistêmica, denominado não por acaso de imaginação criativa de cenários. Nessa prática terapêutica, o cliente é ajudado a criar internamente imagens de cenários distintos com a presença de pessoas vivas ou mortas. Nesse processo, o cliente se vê realizando dinâmicas de reconciliações, integrando polaridades, honrando antepassados, assentindo, aceitando, incluindo com amorosidade e se percebendo curado.
Toda dinâmica é realizada com a repetição audível de frases de cura que estão contidas nos roteiros de relaxamento e que são ditas primeiramente pelo terapeuta e depois repetidas pelo cliente. Durante o processo, o cliente estará relaxado, mas totalmente presente, através do estado alterado de percepção anímica. O objetivo buscado é que o cliente tenha novas percepções, novos pensamentos, sentimentos, imagens mentais e principalmente novas imagens internas anímicas. Em consequência do processo, passará a haver na vida do cliente mais fluência, mais saúde, mais harmonia e mais sucesso. Para que haja o aprofundamento da ressonância desta prática, o cliente precisa ser ajudado a estar na postura de adulta. Palavras e frases afirmativas, pensamentos, sentimentos, imagens mentais, anímicas, percepções sistêmicas. No momento da concepção, o holograma que está contido no agrupamento de 98,7% do DNA define qual é o propósito de vida de cada ser. Isso ocorre no primeiro momento dentro do nosso sistema familiar e depois interagindo com outros sistemas familiares, e assim estaremos a serviço do destino coletivo. Cada sistema familiar tem seu holograma próprio e cada sistema maior também possui seu holograma maior, a serviço do destino coletivo. Holograma pessoal, holograma sistema familiar, holograma de sistemas maiores. Página 40. Capítulo 4. Nosso guia interior. A humildade. Todo profissional de ajuda familiar sistêmica deve ter a humildade de perceber que ele não é um ser onisciente, capacitado a criar soluções e processos de cura por si próprio. Devemos nos colocar na posição humilde de um simples servo que segue a orientação do nosso guia interior. Nosso guia interior é o nosso eu superior, que se expande a partir do processo biológico, fenomenologia, em direção a outros processos mais sutis, processo da alma, do espírito e da consciência suprema. Assim, nosso corpo biológico é a nossa primeira camada que nos chegam as informações disponibilizadas por um campo morfogenético. O que nos conecta ao nosso guia interior, além da fenomenologia corporal, é também o nosso sexto sentido extraordinário, denominado de percepção sistêmica. Nosso guia interno não se trata somente de uma questão biológica, mas sim de algo maior e mais sutil, uma energia. O nosso guia interior não atua somente durante o trabalho profissional de ajuda familiar sistêmica. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, nos dando pequenos golpes para que possamos perceber qual é o caminho ideal que devemos seguir, ou seja, uma nova forma de caminhar recalculando a nossa rota. O nosso guia interior está em contato com tudo o que está ao nosso redor, a fim de que o holograma possa se firmar em nossa vida. O nosso guia interior tenta mostrar ao cliente a necessidade que ele tem de tomar consciência, para assim conectar com o holograma do seu propósito de vida. Desta forma, a energia do guia está a serviço do holograma e do propósito de vida do indivíduo. O propósito de vida é a resignificação das memórias, para entender o propósito maior que está no aprendizado das experiências. Capítulo 5. A condução segura, amorosa e com firmeza de todo o trabalho. Fluxo do amor. O enfoque no servir à vida, que nos foi deixado como ensinamento essencial de Bert Helling, e seguindo as informações disponibilizadas pelo campo mórfico, devemos ter respeito pelo cliente, ajudando-o no restabelecimento do fluxo do amor em sua vida. Aí reside o pilar de todo o trabalho. A dedicação firme e mais amorosa deve pautar os atos praticados pelo profissional de ajuda familiar sistêmica durante o seu trabalho. Não somos o protagonista. A força de cura sempre estará com o cliente. E para que ele possa acessar esta força, precisamos ajudá-lo a vir para a postura de adulto, onde ele poderá assumir a responsabilidade dos seus atos, se colocando como um instrumento de reconciliações dentro do seu sistema familiar. Desta forma, não devemos ter qualquer tipo de pena ou postura de Messias, de Salvador. Devemos conduzir todo o trabalho com firmeza e com amorosidade. O profissional de ajuda familiar sistêmica está a serviço do sistema familiar do cliente. Assim sendo, é importante aceitar que tudo como é, pois tudo e todos estão a serviço da vida e a serviço do destino coletivo. Então, nós aceitamos tudo como é. A tentação é tentar mudar o destino do cliente com a postura de Salvador.
É preciso, primeiramente, que haja por parte do ajudador uma rendição, assentindo o destino do cliente, que é perfeito para ele. A ajuda é para que o cliente possa assentir, aceitar e reconciliar com tudo e todos ao seu redor. Em decorrência da reconciliação, surgirá um processo de cura coletiva, que também abrangerá o processo de cura buscado pelo cliente. Se assim não for a sua atuação, o trabalho pode causar muitos danos na vida do cliente e também na vida do profissional. Os danos. No caso do trabalho do constelador familiar sistêmico, não se trata somente de um exercício mecânico de observar e buscar os movimentos apresentados pelos representantes. E na terapia em consultório não se trata apenas de buscar processos mentais. Em ambas as atuações, há necessidade de ser desenvolvida a percepção sistêmica por parte do ajudador, a fim de que ele esteja aberto a todas as informações vindas do campo informacional mórfico. Assim, é entendida a evolução das nossas constelações, como também é a evolução do atendimento em consultório sobre a ótica da visão familiar sistêmica. Percepção guiada pelo campo. O trabalho é perceptivo, deixando ser levado pelas informações apresentadas pelo sistema familiar do cliente, através do campo, ajudando para que haja fluência do amor. Assim, em primeiro lugar, está o respeito aos pais do cliente, que são a porta de entrada de todo o sistema familiar. A ancoragem. A ancoragem é o ato ou efeito de ancorar, de lançar âncora. Na constelação sistêmica, significa o ato praticado com a intenção interna, seja pelo constelador ou pelo cliente. Desta forma, se a âncora nos representantes escolhidos, pessoas vivas ou mortas, sentidos e sentimentos, doenças, empresas, campos quânticos, etc. Em consequência, o campo morfogenético informará quais as ressonâncias ou energias que estão atuando no sistema familiar do cliente. Assim, o desrespeito às ordens do amor ficará visível através dos bloqueios que o campo mostrará, além de informar outras dinâmicas. Em verdade, o campo informacional familiar do cliente está solicitando que haja o restabelecimento do fluxo do amor. É preciso que sejam criadas reconciliações através das frases de cura e de outras dinâmicas sistêmicas, como honrar, integrar, assentir, aceitar e ter gratidão. Em alguns casos, o campo pede a entrada de um novo representante misterioso. Isso significa que o constelador, ao solicitar a presença desse novo representante, não faz a ancoragem, pois posteriormente o campo revelará a identidade do mesmo. A ancoragem dos pais. Devemos sempre, antes de começar o trabalho, incluir e sentir a presença dos nossos pais atrás de nós e também dos pais do cliente atrás dele, a ancoragem. A posição sistêmica harmoniosa é que o pai seja ancorado atrás do ombro direito e a mãe atrás do ombro esquerdo. Agindo assim, sentiremos a força do nosso sistema familiar, nos ajudando à compreensão de que todo o trabalho de ajuda familiar sistêmica é um ato de respeito ao sistema familiar do cliente. Posição sistêmica equivocada. De forma sistêmica, geralmente o inconsciente do cliente tende a colocar seus pais e antepassados do lado direito do seu corpo, e do lado esquerdo, os outros familiares tidos como menores ou iguais, como filhos e irmãos. Quando o ajudador familiar sistêmico se coloca, ou seja, se senta do lado direito do seu cliente no atendimento em consultório ou numa constelação em grupo, o cliente sentirá que o ajudador é como se fosse um dos seus pais e, consequentemente, maior que ele. Isto induzirá que o cliente se sinta sem força e dependente do ajudador familiar sistêmico. Já na terapia, ela se torna longa e sem avanços e, no caso, seja finalizada, isto representará uma tragédia para o cliente. Já o ajudador se sentirá com muita raiva, pois, sem perceber, entrou na relação terapêutica manipulada, onde há dependência mútua e, em decorrência, ambos perdem força. Então, o pai tem que estar do lado direito, a mãe do lado esquerdo, e o terapeuta, o ajudador, tem que estar sempre do lado esquerdo do consulente. Esta posição equivocada ainda faz com que o ajudador, de forma inconsciente, assuma a responsabilidade pelo destino familiar do seu cliente, desenvolvendo peso, culpa e uma fidelidade pelos mortos da família. O desrespeito por tomar o lugar dos pais do cliente
ainda poderá criar situações de punições para o ajudador através de doenças, fracassos, conflitos nos relacionamentos. Está na página 46. Posição sistêmica correta. Quando o ajudador familiar sistêmico se coloca ao lado esquerdo do seu cliente, ele se coloca a serviço, pois é um lugar de hierarquia inferior, ou seja, o último lugar. Em consequência, os dois permanecem iguais e livres um do outro. Ambos permanecem no adulto, e o cliente saberá tomar as suas próprias decisões, pois a força para gerar cura sempre estará com o cliente. Quando a relação terapêutica acabar, o ajudador se sentirá livre e sem carga, pois nenhum dos dois levará nada um do outro. Capítulo 6. Qualidades essenciais necessárias do ajudador familiar sistêmico. É de suma importância que o profissional de ajuda familiar sistêmica busque desenvolver 5 qualidades essenciais que vão conduzir todo o seu trabalho, a fim de que haja eficiência no servir à vida. Assim, evita-se correr riscos de criar danos em sua própria vida e na vida do seu cliente, a saber. 1. Primeira postura. Conhecimento profundo teórico da filosofia com abordagem terapêutica desenvolvida e percebida por Bert Helling e seus seguidores fiéis, que trazem a evolução das novas constelações. Aqui destacamos o trabalho de Brigitte Champtier e Sophie Helling. Segundo, domínio do método terapêutico familiar sistêmico disponibilizado no seu atendimento em consultório, seja através da parapsicologia sistêmica, biosistêmica ou outras formas de terapia familiar sistêmica. Terceira, desenvolvimento constante de sua percepção sistêmica em relação ao campo informacional morfogenético, aliado à fenomenologia corporal. Quarta, se permitir olhar para os pontos cegos da sua vida, relacionadas às dificuldades emocionais e sistêmicas. Quinta, introjetar todo o conhecimento sistêmico na vida pessoal, relacionamentos, para que não seja um imitador e propagador de verdades hipócritas e vazias ou mesmo uma crença. Além, é preciso também que o profissional de ajuda familiar sistêmica busque adquirir outras qualidades que virão a partir do amadurecimento e das experiências acumuladas, a saber: empatia, desde que não seja sentido aquilo que o outro sente para não afundar junto. Saber escutar. Então, essa empatia seria mais no sentido de acolhimento do cliente. Paciência, reconhecer o tempo dos outros, que é diferente do tempo do terapeuta. Assertividade, compromisso pela verdade. Autoconhecimento, não julgamento. Ser amoroso com firmeza. Não interpretar e não adivinhar. Ser neutro e não tomar partido. Ter respeito. Saber quando não pode fazer algo. Sensibilidade, consciência, tranquilidade, sentido de observar a unidade que o outro é, compreensão, responsabilidade no seu trabalho e disponibilidade, capacidade ampliada de observação, um olhar respeitoso e ampliado para todo o sistema familiar do cliente, humildade, consciência do seu limite, estar presente, estar aberto ao novo, consciência de não saber tudo, deixar ser guiado pelo inconsciente do sistema familiar do consulente. Isso aqui é extremamente importante. Quantos atendimentos já que eu já fiz e a consciência do sistema familiar do cliente, às vezes ele muda vários pontos dentro do atendimento. Capacidade de focar o essencial, ser flexível, atenção no sentir, na percepção e não no pensar, estar presente de forma amorosa, mas ao mesmo tempo estar distante emocionalmente para não se envolver nos problemas. Amorosidade com firmeza. Capítulo 7. Estar vazio, sem julgamento e respirando com consciência, centramento. É importante que o terapeuta familiar sistêmico, assim como o constelador sistêmico durante todo o trabalho, procure estar vazio, sem julgamentos e consciente da sua respiração, a fim de que o cliente possa desenvolver empatia e confiança em relação a ele. A respiração consciente ajudará para que o profissional também possa desenvolver o seu centramento,
tão necessário para que se abra em seguida a sua percepção sistêmica conectada a um campo informacional familiar específico. Assim, o profissional terá a possibilidade de perceber quais as forças atuam no sistema familiar do cliente, com desrespeito às ordens do amor. A respiração consciente não se trata de nenhuma técnica específica de pranayama. É simplesmente respirar com naturalidade, amplitude, suavidade, sem ruído e lentidão, fazendo com que a exalação seja sempre um pouco mais longa do que a inspiração. Assim, se afasta da ansiedade, chega-nos a calma que nos deixa vazio, conectado com algo maior. Como ensinado por Bert Hellinger, no centro sentimos leveza. Que é um centramento. Centramento é o estado de concentração focada, alcançado pelo profissional sistêmico, propiciando em seguida, através da sua percepção sistêmica, que ele possa extrair informações disponibilizadas por um campo morfogenético específico, que é o campo informacional da família do cliente. O centramento é a condição primeira que antecede a chegada à percepção sistêmica. Sem centramento, não haverá qualquer percepção. Para que possamos ter centramento, é necessário que possamos desenvolver algumas posturas, a saber, estar vazio, sem qualquer julgamento, no presente e no adulto, sem esperar qualquer resultado, totalmente disponível e abertos, nos colocando como servos do nosso guia interior. Entre o centramento e a percepção sistêmica, não há uma fronteira. É um ato contínuo que deverá fluir naturalmente diante do trabalho do ajudador familiar sistêmico. A importância do assentir. Nós somente percebemos a batida que o nosso guia interior nos faz quando estamos no sim, assentindo. Dizendo sim a tudo como foi e a tudo como é em nossa vida, pois não temos o poder de mudar o passado. Trata-se de assumir a postura de adulto, e isso é totalmente diferente do conformismo vitimado. O intuito é criar condições favoráveis para a chegada da aceitação, que nos colocará disponíveis para praticar reconciliações em nosso sistema familiar. Sem reconciliações não poderá ocorrer nenhum processo de cura. Assim, trata-se de uma jornada que começa no assentir, que leva à aceitação, que nos habilita a ser um instrumento de reconciliações dentro do nosso sistema familiar e que proporcionará processos de curas coletivas que, por questão de mérito, também possibilitará a cura individual do cliente. Capítulo 8. A jornada familiar sistêmica. A jornada familiar sistêmica compreende as várias etapas do atendimento familiar sistêmico, onde o terapeuta ajudará o seu cliente a percebê-la e percorrê-la sempre com tomadas de novas consciências. O papel do ajudador familiar sistêmico em relação ao seu cliente é ajudá-lo a chegar na compensação adulta. Isto será propiciado através do estado adulto, onde se assume responsabilidade por todos os atos praticados e o dever de reparar por todos os danos causados a terceiros. Para isto ser alcançado, o cliente passará por vários processos vivenciais tais como ver, assentir, honrar, ter gratidão, incluir com amorosidade, aceitar, reconciliar e assim possibilitar um grande processo de cura coletiva ou sistêmica. Em consequência, essa cura sistêmica gerará diversas curas individuais no cliente. Estado adulto. Assumir responsabilidade e o dever de reparar os danos causados. Ver, assentir, honrar, ter gratidão, incluir com amorosidade, aceitar, reconciliar e assim possibilitar um grande processo de cura coletiva, cura sistêmica. A cura sistêmica abrangerá várias curas individuais do cliente. Assentir significa conceder, aprovação ou concordar com algo. Na visão familiar sistêmica, assentir significa um grande sim a tudo como foi e a tudo como é em nossa vida. Este sim a tudo como foi e tudo como é que divide e se divide em três partes, em três assentires. O primeiro sim, a nossa história de vida. Assentir esta nossa jornada terapêutica. Nessa jornada devemos dizer sim, ou seja, assentir a toda a nossa história de vida,
a tudo como foi, a tudo como é atualmente, pois não temos o poder de mudar o passado. O segundo sim. O sim é a história de vida da nossa família. Devemos assentir a história de vida da nossa família, pois a nossa história de vida está contida dentro da história de vida da nossa família. E toda família possui o seu grau de disfuncionabilidade. Terceiro sim, a tudo que nos gera e nos chega de forma pesada e desconhecida, mas cuja origem está em nosso sistema familiar, a rendição. Devemos assentir a tudo que é desconhecido e que nos atinge de forma pesada, mas cuja origem está no nosso sistema familiar. Trata-se de uma grande rendição. Nos rendemos a tudo que é desconhecido, significa que nunca vamos entender ou ter a possibilidade de desvendar todas as histórias de vida das várias gerações que nos antecederam. Assim nos rendemos no assentir a tudo que foi vivido pelos nossos ancestrais e ao destino de cada um deles. O tempo apaga a história de tudo que foi vivido pelos nossos ancestrais, apenas permanece as ressonâncias que nos chegam, sejam elas boas ou ruins. Então, assentir. Primeiro sim, para a nossa história de vida. Segundo sim, para a história de vida da nossa família. O terceiro sim, a tudo que nos chega de forma pesada e desconhecida, mas cuja origem está no nosso sistema familiar. Nós nos rendemos a essa história para ter os aprendizados necessários. Aceitação. A aceitação dentro da visão familiar sistêmica significa um ato ou efeito de estar de acordo com algo. No entanto, as pessoas geralmente possuem muita dificuldade em aceitar algo que é pesado na vida delas. Por exemplo, muitas vezes ouvimos que devemos ter aceitação em relação a uma doença grave, pois faz parte de uma evolução kármica e etc. Geralmente até falamos que aceitamos algo que é difícil em nossa vida, mas no fundo da nossa alma não aceitamos. Isso se chama aceitação hipócrita. A verdadeira aceitação só ocorrerá quando primeiro houver o assentir. Então, para que haja aceitação, devemos primeiramente vivenciar o assentir, que é um ponto de partida desta jornada proposta pela terapia familiar sistêmica. Querendo dizer, o assentir, ele é como diz a rendição. Você não resiste mais, você entende, entrega e diz sim para tudo o que aconteceu. A aceitação dentro da jornada familiar sistêmica significa que devemos ter um sentimento verdadeiro de aceitar a si mesmo e a pessoas quais tivemos conflitos ou excluímos de nossa vida. Aceitar fatos difíceis que ocorreram atualmente em nossa vida e aceitar situações difíceis que ocorreram no passado da nossa vida. Aceitação. Pessoas, é preciso aceitar a si mesmo e as outras pessoas às quais tivemos conflito. Fatos que ocorreram hoje no presente de nossa vida em nosso sistema familiar. Situações que ocorreram no passado da nossa vida em nosso sistema familiar. Reconciliação. Com a ótica familiar sistêmica, a reconciliação é o ato ou efeito de não termos mais mágoas das pessoas das situações onde ocorreram os conflitos. É diferente do perdoar. A partir do momento que conseguimos verdadeiramente nos reconciliar com os fatos difíceis e com as pessoas que nos causaram dor, as dificuldades antigas e os novos conflitos deixam de atuar. O que ocorre é a dissolução das amarras sistêmicas, fazendo com que possamos seguir em frente em nossa vida. A reconciliação exigirá várias dinâmicas diferentes com utilização de frases de cura adequadas a cada caso. Não se trata de perdoar ou ser perdoado. Contudo, a única dinâmica de reconciliação que se trata de pedir perdão é a dinâmica entre filhos e pais. Os filhos sempre serão pequenos em relação aos seus pais, pois vieram depois, segundo a lei sistêmica e hierarquia. Assim, os filhos devem se curvar com humildade e gratidão pela vida que foi concedida. Eles deverão fazer isso. E pedir perdão para os seus pais devido à arrogância de se acharem melhores ou maiores que seus pais. E isso se dá pelas críticas, julgamentos, se achar superior a eles, dar opinião e demais. Esse é um dos 4 rituais da constelação familiar sistêmica. Há uma dívida impagável dos filhos em relação aos seus pais, por tudo que eles deram, a começar pela vida.
Devemos ficar atentos, pois há uma única exceção a esse ritual de cura, que ocorre quando a mulher foi abusada pelo seu próprio pai na infância. Nesse caso, também existe frases de cura mais apropriadas a essa situação. Nos conflitos existem polaridades que precisam ser integradas para que ocorra a reconciliação. Em nossa vida e na história de vida de muitas pessoas de nossa família que nos antecederam, ancestrais, aconteceram diversas situações onde houve conflitos nos relacionamentos vividos. Em muitos casos, houve incidência de abusos, dinâmicas entre excluídos e excluidores e entre perpetradores e vítimas. Tudo isso fez gerar uma série de desequilíbrios e doenças para muitos descendentes do sistema familiar. Curas coletivas. A última etapa da jornada terapêutica serão as curas coletivas. Sem que haja primeiramente processos de reconciliações, não haverá nenhum processo de cura coletiva. A reconciliação será sempre individual e efetivada pelo cliente, mas as curas serão sempre coletivas, sistêmicas. Assim, quando nos colocamos à disposição para olhar com amorosidade, inclusão e sentimento de reconciliação em relação a todos os conflitos conhecidos e desconhecidos que ocorreram em nossa vida e em nosso sistema familiar, criaremos as condições para que surjam as curas coletivas que são tão necessárias. Em analogia, buscamos a máxima de São Francisco de Assis, é dando primeiro que se recebe, onde houver o conflito na minha vida e meu sistema familiar, para que eu possa levar as reconciliações atuais e atemporais. Reconciliação, não ter mais mágoas das pessoas onde houveram conflitos, integrar as polaridades. Na terapia familiar sistêmica, seja qual for as dificuldades ou as doenças trazidas pelo cliente, primeiramente elas pertencem ao sistema familiar desse cliente, simplesmente porque ele pertence ao seu sistema, mesmo que a dificuldade tenha sido criada pela própria pessoa e seja sua responsabilidade. Ela faz parte de uma ressonância mórfica nascida no sistema familiar. O ajudador familiar sistêmico deve levar seu cliente a uma nova consciência, onde ele toma a força dos seus pais com honra e gratidão. E quando isso verdadeiramente ocorrer, significará que o cliente tem força para seguir na sua vida conectada ao seu propósito. Sem a força tomada dos seus pais, o cliente não terá vigor para realizar as reconciliações tão necessárias dentro do seu sistema familiar. Essa dinâmica é realizada através do protocolo de atendimento que a hipnoterapia sistêmica faz uso. Será realizada uma dinâmica diferente quando houver casos onde a cliente mulher, no caso, foi abusada na infância pelo próprio pai, familiares ou outras pessoas estranhas da família. Nessa dinâmica onde o pai abusou a própria filha, em síntese, usa-se a frase de cura onde ela precisará assentir a vida que chegou até ela e que veio do seu pai. A seguir, ela deixa com ele a responsabilidade pelo que ele fez e decide daqui para frente seguir para a sua vida e o seu destino. Normalmente até nós falamos que nós entregamos esse pai à justiça divina para que Deus faça o restante. Bert Hellinger esclarece qual a melhor dinâmica e frases de cura aplicadas no incesto conforme segue. Tenho percebido que não é adequado nem possível para uma criança perdoar os pais por incesto, mas ela poderá dizer: o que vocês fizeram foi péssimo para mim e deixo para vocês as consequências. Farei algo na vida a despeito do que aconteceu. Ou então, vocês me fizeram um grande mal e nunca vou perdoá-los. Não tenho o direito de fazer isso. Poderá ainda encarar ambos os pais e dizer-lhes: vocês vão arcar as consequências, não eu. Dessa forma, a criança devolve a culpa aos pais, a quem ela pertence e desliga-se da responsabilidade deles. Não é preciso que a criança acumule acusações contra os pais para que ela se liberte, basta que tudo fique claro. Do mesmo modo, o pai não pode pedir perdão à filha depois de cometer incesto com ela. Se o fizer, estará pedindo alguma coisa além do que a filha tem o direito e deve dar. E o dever de dar, implorando a ela que limite as consequências das suas ações. Na verdade, ele estará de novo praticando abuso. Deverá dizer algo assim: lamento o que fiz. Eu reconheço que lhe fiz um grande mal, mas nem por isso deixará de arcar plenamente a responsabilidade pelos seus atos e sofrer plenamente as consequências. Porém, não
que não vá além disso. Do contrário, imporá um fardo adicional à criança. A simetria oculta do amor, Cultrix, página 133, São Paulo, 2017. Com esse entendimento, Bert nos mostra de forma indireta como a hipnoterapia clássica e outras formas de terapia, que só trabalham o perdão em qualquer dinâmica entre duas pessoas, poderá criar mais danos, principalmente no caso de uma mulher que foi abusada na infância. A hipnoterapia sistêmica apresentará dinâmicas mais adequadas, pois seus roteiros sistêmicos faz uso de frases curativas conforme citados acima. Geralmente, quando há casos de abuso, significa que naquele sistema familiar já houve casos de abusadores e crianças abusadas. Importante não julgar, pois todo perpetrador está praticando um sacrifício inútil. Esse abusador também já sofreu algum tipo de abuso na sua infância e está intrincado com algum ancestral. Cada forma de terapia deve ter seu protocolo de atendimento, que enseja um método adotado de forma igual para todos os clientes. Contudo, a terapia familiar sistêmica, na sua individualização, diferencia cada cliente inserido no seu sistema familiar. Desta forma, cada atendimento é diferente nas dinâmicas apresentadas e nas soluções de curas buscadas. Resumo da jornada familiar sistêmica: assentir, aceitação, reconciliações, curas coletivas. Sempre importante até mesmo, todos passarmos pelo processo de terapia. Então, você que escuta a audição desse livro, a leitura, te convido a vir para a formação no Instituto Namaskar, um trabalho de alta qualidade e competência feito pelo professor e pela Juliana. São pessoas assim que se dedicam a essa formação. Além de nós, terapeutas, auxiliar você a entender que quando a pessoa passou por um abuso e ela condena o abusador, e ela não assente isso e libera esse abusador, ela está automaticamente passando essa energia para os seus filhos, entende? Por isso que a gente fala aqui que é uma ramificação, é um intrincamento com o ancestral, porque ele leva essa energia de raiva, de acusação, e tudo que eu emano para o outro automaticamente volta para mim, para o meu sistema. E se eu sou um pai e uma mãe que eu tenho essa raiva, essa ira, e não tomo consciência desse abusador e libero ele para a justiça divina e sigo em paz nesse fluxo, eu emaranho os meus filhos, os meus netos, bisnetos, a minha descendência, entende? A importância da constelação familiar na liberação desses padrões e no assentir a vida, a liberdade, ao fluir da vida em todos os sentidos.